Ora, Tashi Dele e muito bom dia. Continuamos então com a nossa pequena rubrica semanal Dharma Orgânico. E no episódio anterior, podemos assim dizer, na mensagem anterior, percebemos que a prática autêntica é extremamente simples e erradicar as emoções conflituosas, ou seja, o sofrimento e as causas do sofrimento, e produzir abundantemente aquilo que é positivo, ou seja, a felicidade e as causas da felicidade, e que isto é feito através de domar a mente ou purificar a mente. Então, como estamos numa perspectiva deste Dharma orgânico, biológico, sustentável, sem transgénicos, sem corantes artificiais, sem edulcorantes. Então, apesar desse ser aquilo que o Dharma nos propõe, nós precisamos de levantar uma questão extremamente importante para a nossa prática fazer sentido, ou não. Então, não podemos partir do pressuposto, como disse o próprio Buda no Kalama Sutra, que vamos aceitar o Dharma porque é revelado por um ser iluminado, ou seja, aceitar uma fonte de autoridade só porque alguém nos diz que o Buda é iluminado, só por alguém que nos diz que o Dharma é o ensinamento sobre as coisas como elas são. Nós precisamos de fazer algum trabalho de casa para que seja verdadeiramente orgânico, para que seja verdadeiramente sustentável. Então, agora que temos uma ideia do que é o Dharma e que queremos do Dharma, também é muito importante perguntar. Talvez sentar tranquilamente e perguntar: o sofrimento, a miséria humana, as emoções negativas são parte intrínseca da consciência? São parte da natureza em si, da nossa consciência, da nossa mente? Precisamos de investigar. Não podemos permitir que isto nos seja dito pelas Escrituras, nem pelos lamas. Como tenho dito muitas das vezes, o Dharma não é aceitar o que os outros nos dizem e assumi-lo como verídico, isso é estupidez. Na verdade, o ensino e prática do Dharma deve ser apenas o receber certas ferramentas para ativar a nossa própria sabedoria. Então precisamos de olhar para nós próprios e confirmar. Vale a pena entrar num processo de procurar purificar a mente, limpar a mente do seu sofrimento e das causas do sofrimento e buscar felicidade? Vale a pena investir o meu tempo nessa prática, nesse treino? É uma pergunta muito importante, certo? Tens que decidir por ti. Senta-te e, mais uma vez, observa: é o sofrimento, a miséria, a perturbação parte intrínseca, natural da consciência, da mente? Porque se for, então não vale a pena praticar. É verdade, não é? Se dissermos que o carvão é negro e eu quero torná-lo branco, ele é naturalmente negro, então o processo de torná-lo branco é apenas um gasto de energia. Então, se pensarmos o sofrimento, a negatividade, as perturbações, as emoções negativas são intrínsecas, são a natureza da mente, tanto qual o negro é a cor natural do carvão. Então não há nada que possas fazer para alterar a cor do carvão. Não há nada, não podes lavar o carvão, certo? Então não há nada que possas fazer para eliminar o sofrimento e as causas do sofrimento. Então não vale a pena praticar. Por outro lado, se conseguires perceber que a natureza não é uma parte integrante, ou melhor, deixem-me refazer, não é intrinsecamente a natureza da consciência. Há algo que
é extrínseco, que se manifesta, tal qual as nuvens se manifestam no céu, mas não são o céu. Se perceberes que a negatividade é um evento que surge, o sofrimento é um evento que surge e se integra na experiência da mente, então podes chegar à conclusão que esta experiência adventícia, extrínseca, este evento, pode ser eliminado. Então, praticar faz sentido. É uma pergunta importante. Da mesma forma que não podes lavar o carvão, então, se decidires, pela tua própria investigação, que a natureza da tua mente é a visão problemática, as emoções negativas, se achares que é intrínseco, permanente à tua mente, então não vale a pena gastar tempo com a prática do Dharma. Se achares que, ao investigares, não, o sofrimento, as perturbações, não são uma parte integrante em termos da natureza da mente. São um evento extrínseco que ocorre na mente e que a mente se identifica com. Então vale a pena procurar erradicar este sofrimento e a causa do sofrimento, esta miséria. Começas a entender melhor o que é que estás a fazer na prática, porque é que a prática é importante para ti. E isso podes reconhecer que os eventos do sofrimento e as perturbações não são permanentes. Às vezes experimentas estados de felicidade que também não são permanentes. Mas isso ensina-nos algo extremamente importante, não é? Então, por favor, faz um favor a ti próprio, para que a tua prática seja mais orgânica e biológica. Coloca estas perguntas a ti. Excelente dia.